Vamos dar continuidade à série. Tá? Nós estamos na série de Pentecostes. Já iniciamos, dentro do calendário cristão, o tempo comum, mas nós não transicionamos ainda. Tá? Vamos finalizar a série para entrar no tempo comum. Então, esse é o terceiro sermão da série Em Chamas, do cenáculo aos confins da terra. Falamos sobre espera e poder no primeiro sermão. No segundo sermão, conversamos um pouco sobre ser revestidos, tá? Sobre estar em chamas, e o significado disso tudo. Ou seja, Pentecostes sendo uma reversão de Babel. Agora o povo não está mais autocentrado, está olhando para Jesus. E aí é o foco da missão. E agora nós vamos aprender sobre ser cheios e guiados pelo Espírito. Okay? Atos 4, abra sua Bíblia. Atos 4. Nós vamos ler todo o capítulo 4. Espero que você esteja acompanhando o nosso plano de leitura de Atos. Tá? O objetivo é, até o final da série, toda a igreja tenha lido o livro de Atos. Tá? E os irmãos do seminário estão lendo duplamente, né? Então, vocês estão aprendendo, lendo o livro de Atos, livros sobre Atos, artigos sobre Atos, aulas sobre Atos e a pregação sobre Atos. Se não passarem na prova, existe um problema muito sério aí, né? Vamos lá, Atos 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram e chegaram o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instruções, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podem negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los, que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro
e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai, Davi. Porque se enfurece as nações, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra levantam, e os governos se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo, Jesus, a quem ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende as tuas mãos para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, anunciando corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, um era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras e casas vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, rico em misericórdia, obrigado, Senhor, pela alegria de estar nesse lugar, ouvindo a Tua palavra, celebrando a Eucaristia com os meus irmãos, recebendo da Tua presença, celebrando a Tua presença. Pedimos, fala conosco hoje, fere os nossos corações, ministra as nossas vidas. Pai, essa série de mensagens tem nos despertado, e eu peço que não fique só por um momento, mas que nos acompanhe até o retorno de Jesus. Queremos ser cheios do Espírito, queremos viver uma vida que é a reversão de Babel, queremos viver Pentecostes, queremos viver, Senhor Deus, revestidos de poder e aprender a esperar o Senhor. Conduz-nos, Senhor, fala conosco, confiando-nos na Tua bondade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, 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 amém. Atos 4 abre uma cena, e essa cena é uma crise. Pedro e João acabavam de curar aí um coxo, né, na porta, chamado Formosa, no capítulo 3. E eles proclamavam a ressurreição de Jesus Cristo, publicamente. A igreja estava com uma coragem sobrenatural. Isso foi resultado do revestimento de poder de Pentecostes. Mas isso também resultou em outra coisa, a prisão deles. Os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, interromperam aquele momento em que Pedro pregava, e a sua pregação era cheia da verdade e do poder de Deus, ao ponto que 5.000 homens se converteram. O evangelho estava penetrando os corações, a mensagem estava alcançando. Prenderam Pedro e João. E este cenário é o cenário que vai percorrer agora a vida da igreja. Porque a igreja, ela floresce sobre ameaças organizadas. Ela nasce já dentro de uma ameaça, e ela floresce sobre a ameaça organizada. Organizada do poder religioso, político da sua época. O povo de Deus, o povo do reino de Deus, eles estavam ameaçando os poderes políticos, ameaçando os religiosos da sua época, porque era um povo que era diferente. Eles estavam agindo pelo poder do Espírito. E aqui existe a primeira surpresa teológica que Atos 4
ressalta para todos nós. A perseguição não diminuiu a igreja. A perseguição não mitigou a igreja. Na verdade, a perseguição revelou a luz que estava sobre a igreja no mundo. O número dos homens chegou a cerca de 5.000, como eu já mencionei. E na tentativa de silenciar a igreja, o evangelho ia se espalhando. Porque tínhamos homens e mulheres que não temiam mais a morte. E descobriram o real sentido da vida. John Stott, no seu livro A Mensagem de Atos, menciona algo precioso aqui. Ele fala: a história da igreja primitiva é a história de um movimento que cresceu precisamente quando foi perseguido. A oposição ao evangelho nunca foi capaz de deter o evangelho. Na verdade, a oposição ao evangelho fez uma coisa: demonstrar o seu poder. Isso é precioso demais. A igreja, enquanto estava sendo perseguida, o poder de Deus estava operando sobre ela. E esse poder nos alcança, esse poder é o que nos reveste, é esse poder que nos encoraja a continuar vivendo no mundo, sem medo de viver. Aqueles que foram alcançados e revestidos pelo poder de Deus, não mais estão intimidados com medo. Existe algo para além do seu sentimento, daquilo que você está vendo. O povo de Deus está percebendo a realidade como ela é. Mas uma outra observação muito importante em Atos 4 é que existe não apenas um conflito político e religioso presente, existe um conflito que é cosmológico. É um conflito entre dois reinos. Existe um reino político e religioso, os poderes político e religioso, mas existe um reino que está operando através deles. E quando o povo de Deus, cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, guiados pelo Espírito, eles estão ali anunciando um novo reino. O reino verdadeiro, o reino que é maior que todos os reinos, o reino que irá subjugar todos os reinos. Perceba que não é só um problema político, que infelizmente alguns reduzem esse movimento da igreja apenas com conflito político, conflito religioso, mas existe uma colisão entre dois reinos. Um reino que detém o poder institucional e o reino de Deus que avança através de homens e mulheres sem letras, incultos, pescadores, estão ali, sendo usados por Deus para proclamar a verdade, no poder do Espírito Santo. E esse conflito se torna, assim, tão revelador, porque ele revela, por exemplo, como o mundo age, e revela o comportamento da igreja diante das ameaças, diante das adversidades. E aqui nós temos já nesse início, uma grande distinção para fazer. A igreja de Jesus nasce não para o espetáculo, ela nasce para a fidelidade. O Senhor não nos chamou para dar espetáculo. O Senhor nos chamou para sermos fiéis. O Senhor não nos chamou para chamar atenção para nós mesmos. Lembre-se, lá atrás, o que aconteceu em Pentecostes é o reverso de Babel. Nós não estamos mais chamando a atenção, não queremos mais chamar a atenção para nós, mas nós queremos anunciar e que o mundo observe e ouça quem opera por meio de nós e através de nós. Por isso que o Espírito Santo na vida da igreja, e esse é o trabalho do Espírito, é apontar a Jesus e anunciar Jesus Cristo. O próprio Senhor falou isso. Eu vos envio o Consolador, que não vai falar sobre Ele mesmo, mas vai falar sobre aquele que enviou, que é Jesus. Então, aqui nós temos que atentar muito bem, porque nós vivemos constantemente sendo tentados
a voltar os olhos para nós mesmos e chamar a atenção para nós, a tentar produzir as coisas, a tentar ser movido por aquilo que nós podemos produzir. E isso é muito capaz, isso é muito possível de acontecer. Reproduzir coisas, fazer as coisas acontecerem, na nossa própria força, a força do nosso braço. O Senhor não nos chamou para produzir eventos, Ele nos chamou para produzir frutos para o reino. O Senhor não chamou você para ser espetacular, o Senhor chamou você para ser uma presença fiel no mundo. Eu vou repetir mais uma vez, Deus não chamou você para ser espetacular, para dar um espetáculo. Lá, ao ser tentado no deserto, o nosso Senhor já venceu isso. O Senhor venceu o desejo de ser espetacular, a tentação de ser espetacular, de ser admirado. O povo de Deus não é admirado pelo que ele produz, ele é admirado pela vida que está nele. E os seus frutos são observados. Então nós somos tentados a produzir coisas. Somos tentados a impressionar pessoas. Nós queremos impressionar, nós queremos mostrar o quanto que o nosso ministério é relevante. Eu encontro pastores constantemente. E o diálogo e a conversa é o quanto que o ministério é relevante. E eu já falei isso no domingo passado, na mensagem. A igreja não trabalha para ser relevante, ela já é naturalmente relevante, porque o Espírito Santo está sobre ela. Nós não lutamos para ser relevante. Nós não lutamos, brigamos para construir um legado. Deus não chamou o MPC para construir um legado. Deus nos chamou para sermos uma presença fiel no mundo e sinalizarmos o reino de Deus nesse mundo. Termos consciência que existe um conflito. Não é apenas o poder político, não é apenas o poder religioso, é um conflito de reinos. Mas existe um reino que está em conflito agora, que ele já é derrotado. Por isso que o povo de Deus está no mundo consciente da sua vitória, não por eles mesmos, mas pela vitória de Jesus. Nós temos o Espírito Santo movendo através de nós, por meio de nós, e esse Espírito anuncia, aponta Jesus Cristo, e nele nós temos a nossa vitória. Nele somos mais do que vencedores, não por aquilo que produzimos, mas por causa de Jesus. E aqui está o que nós precisamos escolher. E ter muito cuidado, analise seu coração. Existem estações que se nós não observarmos, nós vamos servir a estrutura de Babel. Nós vamos começar a querer mostrar quem somos, mas não quem somos em Cristo, mas o que nós pensamos e achamos do que somos. Começar a tentar produzir resultados por nós mesmos. Vença essa tentação. Existe uma diferença entre uma igreja ativa e uma igreja movida pelo Espírito Santo. Uma diferença muito grande. Uma igreja que é ativa, que faz as coisas acontecerem. Uma igreja que faz assim, vamos nos mover, vamos fazer a coisa funcionar. Mas uma igreja que aprende a esperar o revestimento de poder e ser guiada pelo Espírito. É diferente. Ser ativo não necessariamente é alguém que é movido pelo Espírito. Você pode ser ativo por suas habilidades naturais, produzir e fazer tantas coisas e não estar agradando a Deus. Observe isso. Você pode fazer em nome de Deus, para Deus e não ter Deus. Você pode fazer muitas coisas para o Senhor, em nome do Senhor, e não conhecer o Senhor, e não ter o Senhor na sua presença.
Por isso que nós não podemos agir confiando nas nossas competências. Porque nós podemos produzir muitas coisas. Podemos fazer muitas coisas. Deus não chamou a igreja, o Senhor não chamou a igreja para produzir, como eu já mencionei, eventos, espetáculos. Não nos chamou para impressionar pessoas. O Senhor nos chamou para uma coisa: ser um canal do Espírito para transformação, vidas, cidades. Então, existe essa dinâmica inicial. Uma igreja cheia do Espírito Santo responde à pressão de uma forma. O que aconteceu? Eles começaram a ser pressionados. Eles ficaram preocupados. Olha, estão pregando Jesus ressuscitado. As pessoas estão se convertendo. O Espírito Santo está convencendo. Precisamos fazer alguma coisa. Alguns olhando os cristãos como um partido político, outro como um movimento religioso. Alguns, que religião estranha. Aqueles que são zelosos da lei, olhando os crentes e falando assim: nossa, esse povo é estranho, é uma religião estranha, vamos pará-los, precisamos fazer alguma coisa. E quando começa esse movimento de perseguição, a igreja responde a essa perseguição e essa pressão com uma coisa: com o que, meus irmãos e irmãs? Com oração. Após as ameaças, a igreja, Pedro e João retornam. Depois desse diálogo, não puderam fazer nada com eles. Primeiro estavam admirados com a retórica, a fala deles. Esses homens são iletrados. E aí, o que está escrito? Perceberam que eles andaram com Jesus. Imagina alguém olhar para você assim: você andou com Jesus, né? Não porque você está falando de Jesus, é porque existe uma presença, uma maneira de agir, viver, a maneira como você observa. Jesus é observado, você andou com Jesus. Porque na trajetória, muitos falavam em nome do Senhor. Mas aqueles que falavam em nome do Senhor, que andaram com o Senhor, eram percebidos. Isso era notório. Notório. Eles retornam. E ao retornar, contaram para o povo o que aconteceu. E após todas essas ameaças, eles não pediram uma ajuda. Vamos fazer uma estratégia aqui. O que nós podemos fazer para parar? Imagina, se começa uma perseguição nos nossos dias, no nosso meio. Começamos a ser perseguidos aqui. Algo acontece. Será que a nossa primeira atitude seria: reúne o povo e vamos orar, clamar ao Senhor? Ou nós vamos conversar e tentar identificar os influentes na nossa casa para fazer alguma coisa para que isso não aconteça mais? Nessas horas nós somos tentados a pensar assim: nossa, que falta faz um deputado da nossa casa? Que falta faz um político na nossa casa? Porque nessa hora, ele mover, tem seus contatinhos, né? Vai ali, resolve uma coisa e acabou. Nós estaremos preocupados pelas nossas competências em tentar resolver as coisas. Perceba, isso acontece constantemente. Quando alguém está enfermo, a primeira coisa que você pensa: vai ao médico. Vai mesmo, verdade. Não estou falando nada contra isso. Mas você pensa em impor as mãos e orar para que o Espírito cure. Nosso primeiro pensamento é tentar resolver por aquilo que é competência humana. Só que nós cremos que o poder de Deus está disponível para nós. Olha que interessante como essa passagem nos ensina. Eles não pediram fuga. Ajuda-nos, Senhor, a sair dessa. Senhor, livra-nos dessa.
eles não pedem conforto, eles não pedem proteção prioritariamente, sabe? Imagina, vamos orar ao Senhor: Senhor, somos o teu povo. O Senhor falou que nós comeríamos o melhor dessa terra. Que história é essa do povo estar morrendo? Destrói Satanás agora. Porque nós somos o povo do avivamento. E não podemos passar por isso. Essa foi a voz? Foi exatamente assim que eles oraram? Eles não oraram pedindo isso. Eles fizeram um pedido a Deus: Senhor, nos dá ousadia. Nos dá ousadia, Senhor. A igreja, aqui, entendia uma coisa: que o maior perigo não era a perseguição. O maior perigo para a igreja não é a perseguição. Era perder a coragem espiritual. Se eles perdessem a coragem espiritual, meu irmão, minha irmã, eles iam declinar. Eles iam ceder à pressão. Se nós perdemos a coragem espiritual, nós vamos tentar dar um jeitinho brasileiro nas coisas. Resolver do nosso jeito. Procurar os nossos contatos. É por isso que nós precisamos ser revestidos de poder, cheios do Espírito e guiados pelo Espírito. Nós precisamos de uma convicção que Deus continua ativo no meio da comunidade. Eu acho que aqui está a vitalidade da igreja primitiva. Ela estava profundamente ligada com essa convicção que Deus continuava ativo no meio da comunidade. Ouça isso: quando nós confiamos naquilo que nós podemos produzir, nós nos tornamos superficiais. Quando nós confiamos naquilo que nós podemos produzir, nos tornamos superficiais. A igreja se torna superficial quando ela começa a crer e começa a confiar naquilo que ela pode fazer, seus próprios meios. A superficialidade passa a ser a nossa companheira em tudo que nós vamos fazer. Em nome de Deus, para Deus, mas superficiais, sem Deus. E quando alguém está nesse contexto, você vai tentar imitar o fogo, você vai tentar ser performático. Por isso que a igreja abraçou tanto a performance. Falo isso com muito temor. A igreja abraçou a performance, porque ela não está mais crendo no que Deus pode fazer. E em nome de Deus, para Deus, ela é performática. Só que o Senhor não nos chamou para performance. O Senhor nos chamou para sermos uma presença fiel no mundo. Presença fiel no mundo. Não importa as circunstâncias. Entra governo, sai governo. Temos um povo fiel no mundo. Nós não estamos tão preocupados assim, porque já temos um governante. É claro que política é importante, mas a igreja não precisa arrancar os cabelos por causa de política, não, irmãos. Babel já foi arrancada de nós. Acabou. Babel foi arrancada. Essa semana alguém perguntou: só não está preocupado com o próximo governo? Eu falei: eu não. Não estou. Por quê? Porque nós não estamos aqui para nos preocuparmos com o tipo de governo que nós teremos. Mas eu estou preocupado com uma coisa: com a fidelidade da igreja. Estou preocupado se ela vai vender a sua fidelidade, em nome de Deus, a Baal, a Mamon e outros deuses modernos aí, presente. Essa é a minha preocupação. Então, perceba, nós somos tentados, e em nome de Deus nos tornamos superficiais. E a igreja atual, vocês estão comigo aqui? Ela resolve crises espirituais com técnicas e métodos humanos. Uma crise espiritual precisa ser observado a partir do olhar espiritual.
Porque, irmãos e irmãs, não há batalha que não exija de todos nós joelhos dobrados, lágrimas e dependência do Espírito. Somos um povo dependente do Espírito Santo. Com recurso ou sem recurso, dependemos do Espírito. Temos coragem. Em outro momento, temos medo. Somos dependentes do Espírito. E aqui, isso revela algo. Uma igreja que começa a declinar a sua vida de oração, se torna uma organização tentando sobreviver sem fogo e reproduzir o fogo, o que o fogo poderia fazer. Quando você começa a declinar a sua vida de oração, principalmente oração coletiva. Por que nós temos sala de oração, gente, aqui? Já há muitos anos. Desde o início dessa casa. Porque nós temos uma consciência que sem oração, nada nós podemos fazer. Então, nós não gastamos muito tempo em reuniões estratégicas. Na verdade, eu não tenho reuniões estratégicas com os pastores dessa casa. Já frustrei bastante eles. E vou frustrar mais, até a volta de Jesus. Por ser pecador. Mas porque, se nós não dependemos do Espírito, reunião estratégica não vai adiantar de nada. Vai produzir algumas coisas que daqui a pouco nós vamos ter que retirar, combater. Se nós gastarmos tempo em oração, nós teremos menos reuniões estratégicas. Que o Espírito Santo vai nos conduzir. Nós vamos organizar as coisas. Então, será que nós não gastamos muito tempo planejando como fazer? Ao invés de orarmos ao Senhor, estarmos diante dEle e ouvirmos o que Ele tem para comunicar para todos nós. Aqui está o povo de Deus. Mas olha que interessante. Existe um conteúdo aqui, na oração desse povo, meus irmãos e irmãs, precioso demais, que nós não observamos. Existem 3 movimentos nessa oração. Quando eles retornam, que falam ao povo o que aconteceu e a perseguição que estava acontecendo, olha o que acontece. O povo começa o quê? No 24 até o 28, eles reconhecem a soberania de Deus. A oração começa com uma declaração: soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Antes de fazer qualquer pedido, a igreja reconhece a soberania de Deus. A igreja ancora a sua oração na identidade de Deus, de quem Deus é e não quem ela é. O que ela pode fazer. O J.I. Packer tem um livro que eu gosto demais, recomendo, e já recomendei tanto e recomendo de novo. Oração, do dever ao prazer. E nos primeiros capítulos ele concentra em alguns atributos de Deus. Como esses atributos são centrais para que nós possamos desenvolver uma vida de oração verdadeira. E aqui, eles anunciam a perseguição. Olha, nós estivemos diante das autoridades. A perseguição vai começar. Aí o povo, e agora? Foi isso que eles fizeram? O que vamos fazer? Rapaz, você conhece alguém lá em Roma? Quem tem amizade com Herodes aqui? Se alguém souber o número de Herodes, nos avise, né? Pedro falou o quê? Não! Quando eles contaram, o povo, soberano Deus! Soberano Deus, tu criaste os céus e a terra, o mar e tudo que ele há. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Tu és Deus. E aqui nós temos o movimento teológico mais importante dessa oração. Definir quem é Deus, antes de definir o que precisamos, é essencial. Isso é clássico dentro da história da igreja. A igreja crê o que a igreja ora. E a igreja ora o que a igreja crê. Às vezes nós oramos
E estamos orando para alguém que nós não conhecemos, não sabemos quem é. E se você ora para quem o Deus que você não conhece, qualquer Deus serve. Você vai orar para qualquer Deus. Quem se mostra mais poderoso, você se rende. Conhecer quem Deus é, sua oração tem que estar na identidade de Deus. Logo, se a oração está na identidade de Deus, ela se torna a nossa identidade também. Descobrimos quem em Deus quem nós somos. E esse movimento teológico é importante porque, antes de falar da necessidade, nós louvamos e reconhecemos quem Ele é. A soberania de Deus é o fundamento da coragem humana. Você sabe por que a igreja do primeiro século era corajosa? Você fica admirando a igreja do primeiro século. Cara, esses caras aqui, os irmãos que estão em contexto de igreja perseguida, aí você olha para você mesmo e fala, não sei se eu seria capaz. Quantas vezes já me peguei nesse dilema, eu não sei. Chamaram Pedro e João e falaram assim, olha, pode até continuar, mas não desse jeito. O nome de Jesus não, é o seguinte, nessa hora, vocês serão desobedecidos. Porque não é justo. Nós servimos ao Senhor. Nós admiramos a coragem, mas a coragem vem primeiro pela consciência de quem Deus é. Se Ele é soberano, Ele conduz a história. Ele conduz a história. E se perseguição chegou, é porque o nosso Deus, que conduz a história, está conduzindo isso. E Ele é bom. E a coragem vem porque o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está operando no meio da igreja. Não tem como o medo dominar. Você não é mais dominado pelo medo. A coragem toma conta do seu coração, porque você sabe quem Deus é e o Espírito opera no meio. Mas existe um segundo movimento aqui muito importante. Esse segundo movimento é de uma interpretação teológica da perseguição. Perceba aqui como eles interpretaram a perseguição. Ao saber que estavam sendo perseguidos, eles citaram Salmo 2. Conhecendo as Escrituras, eles interpretaram a resistência do Sinédrio como um cumprimento da soberania divina. Irmãos, leiam isso, do 25 ao 28. Olha o que eles falaram, destaquei aqui, fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia predeterminado que acontecesse. Espera aí, a maldade que o Sinédrio estava planejando, querendo parar a igreja. A igreja de Jesus, em oração, falou que isso estava predeterminado. Qual o povo em sã consciência faria isso? Se não movido pelo poder do Espírito. A igreja não interpreta a perseguição como um acidente ou como uma derrota. Ela interpreta à luz da narrativa maior de quem Deus é. E esse é o discernimento do Espírito Santo. O discernimento que o Espírito produz. A capacidade de ler a história com os olhos da eternidade. O Senhor nos dá uma lente, que são lentes da eternidade, para interpretar a história. Aconteceu algo terrível. Sabemos que a maldade está no mundo. Junto com o reino de Deus, com o trigo, cresce o joio. Já aprendemos sobre isso. Mas sabemos que nada foge do controle do Senhor. O Senhor não está ali roendo as unhas. Eu queria fazer tanto, não posso, porque eu não tenho esse poder. Não. Ele está usando tudo para o seu plano. Alguém pode falar assim, não, mas isso aí é demais. Falei no domingo, essa manhã. Pastor, mas isso é calvinismo demais. Olha, reclama com Pedro e os irmãos que estavam orando ali. Que é um anacronismo terrível.
O Calvino fez foi repetir o que eles estão falando aqui. Quem ia falar assim, olha, o Sinédrio, Pedro, o que o Sinédrio falou é o que Deus queria. Acabou. Que incrível, né? Que incrível isso. Que interpretação teológica da perseguição. Eles estão olhando tudo pelos olhos da eternidade. Eles não estão justificando a maldade. Eles só estão falando, Deus está no controle. E não é o Deus está no controle como todo mundo fala. Deus nos lábios, mas não na consciência, no coração. Eles estão confiando no Senhor. Por isso que eles estão com coragem de viver no mundo. E esse terceiro movimento que é assim, sensacional. Eles estão pedindo ousadia e sinais. Eles estão orando pedindo, Senhor, nos dá coragem. Nos dá coragem para testemunhar o Evangelho. Eles não pedem para fugir, eles não pedem proteção, eles não pedem o fim da perseguição. Ele fala, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. O pedido central é coragem e ousadia. A maior preocupação deles não era a segurança, era a missão. Se eles perdessem a coragem espiritual, perderiam tudo. Agora eu entendo, agora não, já tinha entendido, agora pregando para vocês, entendo mais um pouco. Porque ali, nos mártires do primeiro século, alguns mártires, quando estavam sendo levados para serem executados ou serem jogados aos leões, eles falavam assim, se eu gritar pedindo socorro, não me tirem de lá, é minha carne querendo sair, é só meu lado pecaminoso querendo fugir, e deixa aí, eu não estou pedindo ajuda. Gente, no nosso contexto, nós estaremos movendo o mundo para a coisa ficar tudo bem. Aqui não. Eles entenderam uma coisa, Deus é o Senhor da história. Perseguição chegou. Se eles estão querendo queimar do lado de lá, nos queimar, nós temos um fogo dentro de nós. Isso é imparável. A igreja de Jesus é imparável. Ela não depende de nenhum poder político. Ela não depende de influência política. Ela não depende de eloquência. Ela não depende de movimentos intelectuais. Ela tem o poder de Deus. Ela faz de homens e mulheres iletrados, pessoas cheias do Espírito, que comunicam com a verdade e o Espírito convence. Isso é poderoso demais. Gente simples, cheia de Deus, que olha nos olhos das autoridades e comete desobediência civil. Nós não vamos obedecer vocês. Por que não? Porque Deus não quer. Olha, isso vai ter consequência. Manda ver aí. Taca fogo aí. Eu posso morrer, mas o Evangelho não vai morrer. Não vai. Cheios e guiados pelo Espírito. Finalizo essa palavra com essa frase. Quando a igreja protege as estruturas, quando a igreja está protegendo o seu legado, quando a igreja está protegendo quem ela é, ela está agindo contra o Espírito. O Espírito chama a igreja a se lançar no mundo, como um movimento em chamas do reino de Deus. Missão sem oração, sem o Espírito, produz movimentos. Mas missão com o Espírito produz bons frutos para o reino de Deus. E aqui está o grande perigo, ter a missão desconectada da presença real de Deus. Nós vamos impressionar, ser um espetáculo, mas nós não teremos o fogo que transforma. Queremos ser cheios e transformados pelo Espírito. Vamos ficar em pé. Convido você agora a erguer suas mãos.
Nós vamos clamar que o Espírito venha nos revestir de poder. Peça para que Deus ajude você quando você for tentado a ser espetacular. Quando começar a chamar atenção demais para você, querer ser o centro das coisas. Uma vez me perguntaram como o Senhor quer que o MPC seja conhecido. A igreja dos ícones? A igreja meio católica, meio evangélica? Como? Pergunta difícil, meus irmãos. Mas eu falei assim, eu quero ser conhecido como uma igreja que não tem medo mais de viver. Ela já passou da morte para a vida. Ela tem um espírito. Ela ama. Tem um amor de Deus nela. Tem a presença de Deus. Nós podemos perder tudo. Se não perdermos a presença de Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Governo sai, governo entra. Estações mudam. Mas o Senhor permanece para sempre. Ele é fiel. A história está sendo conduzida por Ele. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a vencer a tentação de produzirmos as coisas pelas nossas forças. Não queremos ser espetaculares. Não queremos ser incríveis. Nós queremos só o Senhor. Só o Senhor. Talvez o nome dessa igreja seja apagado da história, dessa história. O que importa se o nome de Jesus continua vivo na história? Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos na tentação de construirmos um legado. Esse legado está sendo construído pelo Espírito através de homens e mulheres há muito tempo. Não começamos nada. Estamos só herdando. Jesus, e queremos passar isso à frente. Queremos que os nossos filhos carreguem isso. Quando perguntarem aos nossos filhos quem foi seu pai e sua mãe, se eles responderem assim: eles amaram a Deus acima de todas as coisas, amaram a Jesus, eles perderam tudo por causa de Jesus. Não tinha muito, não tinham nada, mas eles tinham Jesus. Que melhor forma de ser conhecido? Que melhor forma de ser conhecido? Quem foi fulano, ciclano? Alguém que amou Jesus, que pregou o Evangelho. Senhor, ajuda-nos.